Os spoilers desse mês de Shumatsu saíram um pouquinho mais cedo, provavelmente para não atrapalhar a gente de aproveitar o Natal sem capítulos. Mas enfim, nós finalmente vamos ver o segundo passado de Beo. E assim como esperávamos, ele despertou um poder avassalador para usar contra o Tesla nos spoilers do capítulo 73 de Shumatsu no Valkyrie, que assim como antes, nós veremos a batalha também entre Hades e Beo, que olha só, não durou muita coisa, nem 5 minutos direito de tão curta que foi, mas era algo meio que de se esperar, vendo a condição que o Senhor das Moscas entrou no castelo do Hades antes mesmo dele começar a luta e desafiar o rei do submundo. E foi daí que ele ficou com aquela dor excruciante que ele descreveu antes na rodada, por causa dos infinitos golpes que o Hades estava dando com o seu bidente. Porém, mesmo sendo derrotado, Hades não quis matar o seu oponente, dizendo que uma batalha é feita para derrotar e não matar, tentando entender então o motivo pelo qual Beo queria se matar e não simplesmente ficar vivo normalmente, descobrindo que ele não é capaz de se matar por causa da, entre aspas, maldição que a Lilith colocou nele de ficar vivendo. Mas a verdade era que aquilo que ela colocou, na verdade, era uma oração daquela mulher, onde seus sentimentos foram transmitidos para ele. Tudo isso segundo o Hades. Já que você, logicamente, não iria amaldiçoar alguém que você ama e amou sua vida toda no seu leito de morte. Ela meio que queria fazer ele pensar direito em como que ele deveria viver e não uma forma nova dele morrer só para poder remover aquela maldição ou agora oração que ela havia colocado. E quando Beo ouviu aquilo tudo, mesmo querendo morrer, ele ouviu o Hades dizendo para ele ir embora de seu castelo e retornar em perfeitas condições, talvez para uma próxima batalha, talvez sendo mais justa, já que os dois vão estar no máximo possível. Mas daqui nós já podemos ver o porquê que o Beo acabou mudando lá de trás, onde nós vimos a história dele com seus amigos, até atualmente no Ragnarok, que ele meio que viu um lado diferente naquela tatuagem que ele tem graças ao Hades, e que também explica o motivo dos dois serem bem mais próximos, porém não o suficiente para o Hades não correr aquele risco de morrer pela verdadeira maldição, que é aquela do Satanás matando os outros que o próprio Beo ama. Mas voltando para os spoilers, o Beo então retornou ao castelo do Hades com todas as suas feridas curadas, condições perfeitas e roupas também bem arrumadas, mas não com o objetivo de batalhar contra ele para poder chegar na sua morte, mas sim ele decidiu ter mais uma morte dolorosa e contínua, enquanto ficava vivendo mais e mais. Ele queria que isso acontecesse da pior forma possível, por alguém que odiasse ele e não tivesse um pingo de misericórdia no seu coração, como se fosse uma punição que ele colocou em si mesmo por ter matado aqueles que ele mais amava. E vendo toda essa determinação que o Beo tinha agora sobre continuar vivendo e não totalmente de morrer, o Hades resolveu dar o cajado de Apomios para ele, do jeito que a gente estava teorizando, falando que era como se fosse um presente herdado para o Beo. E pelo visto, ele já planejava fazer isso desde o início, na próxima vez que eles se reencontrassem, por causa que o rei do submundo gostou do Beo. E como um bônus, o cajado, além de aumentar os poderes do Beo, tornava ainda mais difícil dele morrer para sofrer mais ainda, já que ele teria que batalhar para poder chegar ao momento de sua morte. E depois do capítulo já ter sido 90% do passado do Beo com Hades, que querendo ou não, era algo mais do que necessário desde antes do começo da rodada, para ver o porquê que o Beo ficou daquele jeito ao presenciar a morte do Hades. Nós voltamos com a batalha na arena do Ragnarok de Beo vs Tesla.
E o humano estava atacando Deus no seu ponto mais fraco possível, quando ele estava ferido, sentindo toda aquela dor dentro do seu coração. Mas parecia muito mais, como se algo diferente tivesse sido modificado, por causa que o Bill queria lutar com mais animação ainda, como se a vida dele tivesse restaurado e encontrou um sentido nela, graças a Lilith com sua oração e o Hades revelando tudo sobre aquilo e praticamente entendendo ele de uma forma que ninguém mais conseguiu. Abrindo seus olhos então para ver toda a verdade. Eu só achei isso só um pouquinho fora de cogitação, por causa que o Bill já teve essa memória há muito tempo atrás, mas por mera coincidência, ele só se lembrou do passado com Hades nesse momento que fez ele voltar a perceber as coisas da vida, porque deu para perceber muito bem que ele queria morrer desde o início da 8ª rodada. Mas como lembrar do passado para conseguir alguma coisa é sempre comum em batalhas, eu vou passar pano. Mas no meio da rodada, o Bill sentiu quase que uma vontade nova de matar aqueles que mataram Hades, tendo uma nova vingança ali dentro, segurando o crânio do cajado de Apomios com suas 2 mãos. Isso fez com que ele começasse a brilhar muito, mas muito forte, que até o protegia ao mesmo tempo dos ataques elétricos do Tesla enquanto o carregava, sem conseguir ferir ele de maneira alguma. Esse é exatamente o poder que veio do nada que eu tava falando pra vocês que ia aparecer. E adivinhem só, quem é que foi que tremeu vendo aquele poder imenso começando a se formar? Aquele que nós chamamos de Todo-Poderoso Zeus, dito o deus mais forte de todo o Shumatsu no Valkyrie. E isso aconteceu no mesmo momento que ele viu aquela técnica começar a ser ativada, porque está dito que é como se fosse um tabu para o submundo, algo que até mesmo lá embaixo não deveria ser utilizado. E então é dito como se fosse uma profecia, onde as 2 metades do deus, o Baal e o Zebul, estariam se juntando para engolir a terra prometida. E essa profecia até me lembra de outra que eles usaram para poder despertar um poder em um ser divino, o Tandavakarva do Shiva. Ele tinha esse tipo de coisa também para poder mostrar que ele era um deus com mais força. Porém, aqui na situação do Bill, eu nem esperava que eles iam usar essa coisa de ser um deus dividido para poder despertar algo novo. Isso me surpreendeu demais. Inclusive, o deus Zeus até tentou impedir daquele poder ser ativado, gritando para o Bill, mas não adiantou nem um pouco, porque aquilo já estava em execução. E então, de repente, apareceu uma enorme esfera, aumentando progressivamente, formando no meio da arena como se fosse um enorme buraco negro. E eu acho que é daí que vem a profecia de engolir a terra prometida, um buraco negro que possa engolir qualquer coisa que esteja próximo a ele ou até mesmo toque nele. E eu tenho quase certeza que depois disso, nós já podemos dizer tchau tchau pro Tesla. Ainda mais, porque no capítulo que vem é praticamente certeiro que vamos ver o flashback dele para poder terminar de cavar a sua covinha quietinho, para a gente poder ver do início ao fim de sua morte. E agora, depois desse capítulo, vocês finalmente vão vir pro time Bill comigo, porque agora não tem nenhuma forma dele perder com esse novo poder. E só faltam 2 capítulos para acabar finalmente a rodada. Um do passado do Tesla e o outro para ser a finalização declarando o Deus como vencedor. É mais do que óbvio. Deixem suas opiniões lá nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para ver quando vai lançar o capítulo oficial desse mês.